Olá, pessoal! Estamos com mais um episódio do podcast Ponto de Pergunta e dessa vez com o professor da UENF, Dr. José Carlos Mendonça. Ele é especialista em recursos hídricos e meteorologia agrícola. Vai falar sobre vários assuntos que interessam ao nosso município, a região e até o país também, que o país está passando por uma mudança climática repentina em diferentes regiões. Recentemente, ele publicou um artigo sobre o Lago de Furnas na revista da Academia Brasileira de Ciências, é o periódico mais antigo do Brasil. Boa tarde, Frânio. Boa tarde, Liliane. Boa tarde, professor. Vai ser, eu acho que um papo muito proveitoso, né? Até porque essas mudanças climáticas a gente precisa entender, sabe, professor? Porque eu vou te contar, uma hora chove, uma hora faz sol, chove, faz sol, então a gente tá aí sem saber até como que roupa sai de casa, né? Porque você fica meio... Não dá para seguir mais a televisão, né? Que dá a estação climatológica, né? O clima. Professor, boa tarde. É um prazer tê-lo aqui com a gente. Eu queria começar te perguntando, seca na região norte, muita seca, muita chuva na região sul. A gente nem tinha começado a primavera ainda, estava no inverno, um calor aqui na região. O que está acontecendo? Boa tarde, Liliane, boa tarde, Frânio, boa tarde, ouvintes. Prazer estar aqui. Bom, esse ano a gente está com um evento do El Niño, né, sobre os efeitos desses enos, né, que é o aquecimento do Pacífico equatorial, né, e isso aí gera um aumento da temperatura das águas, as águas mais aquecidas, gera mais evaporação. E os efeitos do El Niño, ele acaba tendo esse efeito de circulação atmosféricas em médio e alto níveis. E aí provoca esses grandes eventos de chuva na região sul, mas ela não chega até a região norte, né? Por isso, a gente está sem, isso é clássico, né? Essas chuvas da região sul, ela chega até um pouco, até uma parte do sudeste, né? Mas não chega no nordeste nem no centro-oeste, nem no norte do centro-oeste, nem na região norte. Então, a gente está tendo na região norte uma seca de mais de 100 anos, a gente está tendo um efeito que é clássico do El Niño, é clássico desse fenômeno, é clássico esse efeito dado devido a esse fenômeno El Niño e essas grandes chuvas. Então, esses extremos climáticos é que a gente tem estudado em macro escala, vamos dizer assim, né? Esse aquecimento e resfriamento das águas. São muitas variáveis. A gente tem desde a erupção vulcânica no fundo do oceano, que aquece, e o próprio aquecimento da atmosfera, o próprio aquecimento global do ar. Então, isso gera esses distúrbios na grande circulação atmosférica que já acaba gerando esses fenômenos. Esse El Niño, ele tende a se estender, né, fazendo essas alterações de clima, de tempo, né? Na verdade, eu vou explicar depois a diferença de tempo e clima, fazendo essas alterações no tempo, ao longo do período. E esse El Niño, ele está sendo classificado como um El Niño forte, né, que tem várias gradações dos enos, né, médio, fraco, ele está sendo entendido como um El Niño forte, gerando essas polarizações, esses efeitos, principalmente aqui na América do Sul. A gente viu até na Europa também, esse ano, muita queimada e um calor, né? Porque o globo, o planeta em si, ele tem os efeitos das correntes marítimas, né? Você tem correntes frias, você vê aqui Cabo Frio tem uma corrente fria que as águas são mais frias, e tem corrente quente que chega no norte, chega lá no norte da Europa, na Groenlândia e tal, etc. Então isso acaba, sabe aquele conceito que não é o aquecimento que vai acontecer, é o resfriamento, né? Porque tendo um aquecimento derrete as geleiras e as geleiras esfria a água do mar. Agora, professor, eu até falei aqui na abertura, brincando, né, que a gente não dá para ficar se seguindo pela meteorologia, mas por que a margem de erro é grande? Não é isso, eu vou explicar. Não é isso, eu vou explicar. Tempo é o estado atual da atmosfera, tá? Tempo, como é que está o tempo hoje? Está chuvoso, o tempo está quente, o tempo está frio, o tempo está ventoso. Então, tempo é o estado atual da atmosfera. Como é que está a atmosfera hoje? Né?
clima é uma sucessão de tempos. Como é que é o clima? Então, o clima é uma média do tempo de pelo menos 30 anos. Eu vou explicar isso depois, por que esse PL aí de semiárido, subúmido, etc. Clima é uma sucessão de tempo. Então, existem várias classificações climáticas. O que acontece é o seguinte, Fran, nós temos 3 instituições que são oficiais para previsão de tempo e clima aqui no Brasil, por decreto-lei. Meteorologia é uma atividade de segurança nacional, ainda mais num país continental. A presidência da República tem um comitê assessor de meteorologia, certo? Porque o impacto da economia, na agricultura e tudo mais exige uma boa... Então, nós temos 3 órgãos por lei que fazem a meteorologia no Brasil, oficiais. O IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, ligado ao Ministério da Agricultura. O Brasil é um país agrário, agronegócio é um PIB fortíssimo. Então, o IMET é um órgão que tem mais de 130 anos de existência, com uma estrutura fabulosa, supercomputador, sede lá em Brasília, corpo técnico de excelência e tal. Para você ter uma ideia, o atual presidente da OMM, que é a Organização Meteorológica Mundial em Genebra, é o ex-presidente do IMET no Brasil. Tamanha a importância do IMET. O outro órgão responsável é a Marinha do Brasil. Faz a meteorologia marítima, que faz o alerta navegante, alertas, né? Faz ressaca, ventos. Ela tem essa obrigação por lei, né, de fazer isso. E a sede do DHN, da Diretoria de Hidrografia e Navegação, é aqui em Niterói, é aqui do Rio de Janeiro. Fabuloso, tem uma estrutura também muito rica, muito grande. E tem a meteorologia aeronáutica, né? A rede MET, que é a rede meteorológica da aeronáutica. Em cada aeroporto tem uma estação meteorológica. O piloto ele tem que ir lá, anotar lá o dado do METAR, ele tem que dizer, ele tem que informar no plano de voo como está a condição do tempo aqui e como está a condição do tempo para onde ele está indo e como é que está no trajeto. Ele não pode dizer que não sabia. Tamanha importância da segurança aérea e tudo mais. Tem que ter uma precisão, né? Então isso é preciso. Todo aeroporto é feito sondagem atmosférica. Você entra agora, isso tudo está disponível na internet, tá? Você tem, apesar de não ser oficial, por lei, mas tem um bom trabalho também, é o CPTEC, que é o Centro de Pesquisa de Tempo e Clima, que é ligado ao INPE, fica aqui em São José dos Campos. Também tem um supercomputador e um corpo técnico muito interessante. Diferença desses 3 órgãos, que eles são operacionais, né? Tanto o pessoal da Aeronáutica, da Marinha eles são órgãos operacionais. O CPTEC, ligado ao INPE, ele tem pesquisa e desenvolvimento. Você faz mestrado, doutorado, ele não é aquele órgão operacional que tem que fazer e tal. Existe, mas isso é órgãos oficiais, tá? Por lei, obrigado por lei, a emitir alerta, a emitir aviso, por crime de responsabilidade, se não emitir, tá? Ligado à defesa civil, ligado à estrutura de segurança nacional, certo? Então, isso por lei, eles são obrigados a fazer isso. Existe a meteorologia privada, é o Climatempo, é a SOMAR, é a Metsul. Essas empresas, elas viram o mercado da meteorologia e prestam serviço meteorológico. O Climatempo opera o radar do Rio de Janeiro, do Alerta Rio, tem mais de 40 meteorologistas, tem canal de televisão, ou seja, essa meteorologia é privada, mas não é um órgão oficial, ela não tem obrigação com a sociedade que não a paga, né? Um setor da sociedade que não a paga, certo? Quem tem que fazer isso oficialmente são esses 3 órgãos que eu falei. Recentemente, a gente viu um esvaziamento muito grande no CPTEC, né? Precisou lá renovar a estrutura do supercomputador, do Tupã, faltou recursos. E o IMET hoje está com uma estrutura, como é que eu vou dizer? Eu tenho vários amigos lá no IMET. O que eles fizeram? Todas as pessoas que sabiam dos procedimentos, que sabiam do desenvolvimento da operacionalidade, que eram servidores concursados do órgão, foram afastados. E colocaram pessoas para ser chefe dessas pessoas, né, como cargo de confiança. E aí você criou um impasse, porque quem virou chefe não sabe fazer e quem sabia fazer ficou chateado porque perdeu. Daí que dá essa pequena Daí diferença. ficou esse gap, né? Ficou esse gap.
A gente sabe disso, a gente conhece isso. Até semana passada eu estava conversando com um colega. Se você hoje entrar, por exemplo, na estação do IMET em Campos, que fica lá no Colégio Agrícola, tem vários sensores que não estão funcionando. Se você entrar na estação do IMET, que está lá no aeroporto do Farol, no aeroporto do Farol, está dentro da Marinha, também não está funcionando. Né? Então, está começando a desmontar a estrutura. Logo nesse momento, né? Nesse momento, assim, que é tão fundamental não, a gente ter uma precisão. Como é que eu vou dizer? Sem criar polêmica política, mas é nesses últimos 10 meses que isso está se agravando muito. Né? O problema do Tupã já vem de longe, o problema lá do CPTEC já vem de longe. Os órgãos militares nem tanto. Né? Tanto porque o aeroporto, você chegar no aeroporto, está funcionando. Você vai entrar no site do regimento, o aeroporto. Nosso aeroporto aqui, que é o aeroporto internacional, a estação está funcionando, porque você precisa de segurança aérea. Né? O heliporto do Farol, você consegue os dados. Mas se você for na estação do governo federal, das estações meteorológicas do governo federal, está faltando aqui do pessoal do 5º DISM, né? O IMET é dividido em distritos. O nosso, que é o 5º, o DISM aqui da região nossa aqui do Rio de Janeiro. Trocou todo mundo. Né? E não tem dinheiro para fazer manutenção das coisas. Então, essa realidade está se agravando, tanto que eu fiz contato com o IMET para colocar uma das nossas estações da UENF no sistema online. Né? Porque lá eu tenho segurança, lá eu tenho dado do padrão MM, eu tenho nas estações e hoje de a UENF qualidade. Também tem equipamentos, A UENF, sim, eu que cuido. Né? E a gente tem instrumentos de qualidade, tudo certinho, tudo funciona, tudo direitinho. Então, eu fiz contato com o pessoal desse setor lá que faz isso para a gente colocar a nossa estação, porque as estações do governo federal não estão funcionando. Então, isso gera esse monte de falha nos dados, nos modelos. Associado a isso ao corpo técnico que está com esse impasse lá. Eu tenho vários colegas que ficaram chateados. Botaram um cara para ser meu chefe que não sabe fazer o serviço. E eu não vou ficar fazendo o meu serviço para ele. E isso aí afeta diretamente a população na hora de que recebe a informação. Sim, nós tínhamos a informação, eu até dou risada, que eu estou dando um curso para graduação agora na UENF de meteorologia agrícola, uma turma até bacana. E toda aula eu começo mostrando a previsão. E mostro, aonde que está onde é que está a possível falha, mas não se embase por aqui, tenta buscar por aqui. Mostrando os caminhos do gap, né? Porque a gente conhece porque é circulação atmosférica, tá? Vento depende do campo de pressão, a pressão, alta pressão, baixa pressão, como é que isso funciona, como é que funciona o regime de ventos, e aí a gente sabe mais ou menos dentro, né, associando Então, por isso que muitas vezes a gente acaba tendo uma margem de acertos, vamos dizer assim, melhor do que a própria previsão. Né? A previsão hoje, a previsão de tempo, ela tem você faz até 15 dias. Né? E aí, à medida que você vai ampliando isso, de 10 a 15 dias, a margem de erro chega até 70%. Você tem um acerto de 80%, 90%, até 3, 4 dias. 3, 4, no máximo 5 dias. Né? Que o tempo você está lá, de repente... Você vê hoje a previsão daqui a 15 dias, você pode ver uma coisa. E quando você chegar mais perto desse dia... Você pode ter... Fora os fatores externos, né? Então, então você faz a previsão de 15 dias, a margem de erro é muito grande. Você tem um acerto de 3, 4, no máximo 5 dias. Onde a probabilidade de acerto, quando é muito bem feita. Porque acontece, eu até mostro isso, o modelo WRF, que o INPE, que o CPTEC usa, é diferente do modelo Cosmos, que é o modelo alemão que o IMET usa. Então, eu sempre coloco com meus alunos isso, vamos ficar comparando os modelos, o que o modelo faz, o que o outro não, como é que eles interagem com o outro, quem está acertando mais, quem está acertando menos. A gente que vê isso... Outra coisa é o seguinte, esses modelos são rodados, às vezes 2 ou 3 vezes ao dia. Então, às vezes, você olha de manhã cedo, você acorda cedo, vê a previsão que rodou meia-noite, ela te diz uma coisa. Né? Aí amanhece, já mudou o perfil atmosférico. Quando roda o meio-dia,
Aí você pega, o que você faz? Anuncia a previsão 8 horas da manhã, que rodou meia-noite, né? Rodou antes. Quando é meio-dia, eles rodam de novo o modelo, já mudou tudo. Aí Professor, você fica... Mas hoje é mais preciso do que era sim, há uns anos. sim, A tecnologia também veio trazendo. Sim, hoje a gente tem, ó, você quer ver uma coisa? Lá no IMET, lá no IMET em Brasília, o supercomputador é numa sala cofre, tamanha segurança nacional. Se houver uma guerra, se houver uma catástrofe, se houver qualquer sinistro ambiental, alguma coisa, aquilo não pode parar. Então eles têm estrutura de sala cofre, com estrutura de gerador, de alimentação. Se acontecer qualquer sinistro, né, o sistema não pode parar. Professor, agora eu tenho uma curiosidade, é a questão das queimadas. De que forma influencia essas queimadas que a gente vê no Brasil inteiro, né? A gente a queimada coloca CO2 na atmosfera, né? Aumenta o efeito estufa, né? Aí você cria estufa, aumenta o aquecimento, aumenta o ar. O que acontece, Fran, é o seguinte, a gente tem várias classificações climáticas. Uma, a mais utilizada, é a classificação de Köppen-Geiger, né? No Köppen-Geiger, a nossa classificação climática é AW. É um clima de cerrado, parecido com um clima de cerrado, com verão chuvoso e inverno seco, né? Esse período seco, onde a gente tem pouco vapor d'água na atmosfera, que na verdade a umidade relativa é isso, é o vapor d'água presente na atmosfera. A baixa umidade relativa, abaixo de 40%, 50%, você já começa a ter problema de saúde, né, humana, né? Você começa a ter problema de rinite, começa a ter poeiras, aí viroses, garganta inflamada, etc. Tem muitos problemas disso. E isso, a baixa umidade relativa, a baixa falta, faz a vegetação ficar mais seca, né? E aí tem lá o ser humano, existe a queimada, vamos dizer assim, natural, né? Isso existe. E existe a provocada. 99% é provocada. É provocada. Professor, é feio. E não é fácil você tacar fogo, não, hein? Tenta acender a churrasqueira para você ver como é que é difícil. Né? Não é fácil. Então, mas que dá uma diferença também, é lógico, né? Sim, então muito grande, nesse período aí que está seco, a gente tem essa relação. Ó, você vê, a gente está com uma seca extrema na Amazônia, né? Os rios a gente está vendo aí, uma seca histórica, 100 anos, uma seca recorrente maior, a maior em 100 anos, e paralelo a isso, o aumento de foco de incêndio, né? Porque a vegetação está seca, a região está muito seca, e aí o ser humano quer ir lá fazer limpeza de pasto, né? Quer queimar a floresta para fazer ampliação agrícola, e aí a gente está vendo essa problemática toda, né? Viu Manaus lá? Fumaceiro em Manaus, etc. Aqui em Campos já teve uma época que teve isso. Você lembra quando queimaram as turfas ali perto de Lagoa de Cima, na entrada na curva de Lagoa de Cima? Na entrada ali de... Como é que é ali? Itereré, não. Indo para Lagoa de Cima aqui. Não, indo para Lagoa de Cima depois na curvinha ali de Lagoa para entrar na Lagoa de Cima. Depois de Tapera. Depois de Ururaí, na curvinha ali. Fizeram uma queimada de turfa. Queimaram uma várzea, queimaram a turfa, e a turfa é uma matéria orgânica de 2, 3 metros. Aquilo ficou queimando por dias. E aí entrou o vento sul, essa fumaça toda veio para Campos. Campos ficou com os 3 dias nessa situação. E não é fácil apagar fogo em turfa. Então, o ser humano, essas ações antrópicas, ele é muito responsável por essas ações antrópicas. É ele que é vamos dizer assim, tem muita responsabilidade por essa, como é que eu vou dizer? Por esses distúrbios todos ambientais que a gente vê na rotina, no dia a dia. Campos é uma região agrícola, e como outros estados, outros municípios do país, acompanha direto a previsão do tempo, até para épocas de plantio, né? Está dentro da sua... Eliane, previsão de tempo é o seguinte, por que eu explico isso muito para os meus estudantes? Você tem 2 coisas para fazer. Você tem que entender o comportamento do clima, entender e acompanhar o tempo. Para quê? Para planejamento agrícola e tomada de decisão, né? Por que a cana é colhida, o pico da colheita da cana é colhida no inverno, julho e agosto?
porque é o período mais seco, né? Onde a cana concentra mais sacarose. Isso é planejamento agrícola. Agora, eu quero aplicar um defensivo quero fazer um controle de praga lá no canavial. Mas vai chover. Aí eu sei a previsão que vai chover. Qual a decisão que eu tomo? Tá? Então, entender isso são para esses dois caminhos, para você fazer planejamento e tomar decisão. Que roupa que eu vou usar hoje? Né? Eu vou lavar roupa hoje? Né? Se vai chover? Né? Eu vou cortar a grama? Se vai chover? Então, isso é tomar decisão. Isso é a rotina de todo mundo. Eu vou sair com o guarda-chuva, que você falou, não sabe a roupa que vai usar? Sim. Né? Então, a previsão, ela tem esse viés, tanto no macro, como no micro, como na vida pessoal de todo mundo. Né? Como o Frânio falou, que roupa que eu vou usar? Sim. Então, agora, eu vou viajar. Né? Frânio e Liane vão lá para Serra do Espírito Santo. Eu vou levar um casaco grande ou vou levar um casaco pequeno? Aí você vê a previsão, como é que vai estar lá o negócio para tomar decisão. Então, isso tanto afeta a vida cotidiana do cidadão e etc., como no macro, como na economia, na indústria, etc. Agora, recentemente, a gente estava fazendo lá dispersão de poluentes. Como é que eu faço dispersão de poluentes? Né, numa chaminé de uma usina ou de uma olaria? Né? Eu tenho que saber que direção que é o vento, como é que é o vento no mês tal, né? Qual se o vento é norte, se o vento é sul, se o vento é leste, se o vento é oeste, etc. Você tem uma ideia? Nós temos na UENF uma torre de 50 metros. A gente mede vento em 5 níveis até 50 metros. Tem anemômetro lá também? Tem os anemômetros, né? Até 50 metros a gente mede vento. E o Porto do Açu inventou de fazer para você ver o exemplo da importância desses estudos meteorológicos aqui na região. O Porto do Açu inventou o Eike Batista, na época, de levar carvão, levar minério de ferro para a China e trazer carvão para fazer uma siderúrgica a carvão. Gente, isso não existe. O mundo inteiro está acabando com isso. São uns troços extremamente poluentes, né? Mas tinha essa história. Fizeram esse projeto e colocaram o EI a rima para fazer. E nós fomos lá, a gente foi ler e falou assim, direção predominante do vento é nordeste. Esse negócio todo vai vir para dentro de Campos. Entendeu? Tem importância, né? Você quer ver um outro exemplo? Na lei da queimada da palha da cana, da colheita, né? Fizeram a lei lá, antiga, depois fizeram outra lei, né? Fizeram uma lei que não emplacou, depois fizeram outra. Nós tínhamos feito a probabilidade de frequência de ventos, aqui um trabalho nosso aqui, está até publicado, com direção de vento em vários perfis ao longo do ano, né? Com dado de 10 anos de vento a cada 15 minutos, tem ideia. Então, muito decomposto, muito refinado, tal. E aí estabelecer uma lei, uma cota mínima de vento, que abaixo daquele vento podia queimar, ou qualquer coisa parecida com isso. E eu falei assim, gente, deixa eu ver isso de perto. Aí o pessoal que estava à frente disso, junto à Secretaria Estadual de Agricultura e de Meio Ambiente, foram lá e falaram, então pode queimar a qualquer hora, porque o vento médio nosso aqui é em torno de 3,4 metros por segundo. Então, vai poder queimar à vontade, porque se isso é regra, resultado, tiraram o artigo da lei. Meu Deus. Está vendo a importância disso? Do estudo, né, das pesquisas. Agora, o senhor também fez uma pesquisa que está contribuindo, né, com a PL, que torna a região, que assemelha, né, a região de Campos ao Nordeste. Mais ou menos. Deixa eu explicar isso. É importante explicar isso. Isso não começou comigo. Isso começou já há mais de 20 anos atrás, na época do governo do Dr. Arnaldo Viana. Né? Quando a Sudene estava fazendo uma reclassificação da cidade, dos municípios dentro do perímetro do semiárido. E aí o pessoal do Laboratório de Meteorologia da UENF fizeram um estudo que mostrava essa tendência do semiárido. Na época, não houve, e a gente estava dentro de um padrão que era cabível. No entanto, a condição de articulação política não foi favorável,
E Campos estava nadando em dinheiro dos royalties. Então, ficou aquela coisa. Você quer entrar no regime de Sudene cheio de dinheiro, né? Mas não tinha articulação política. Nesse mesmo período, municípios do Espírito Santo entraram e 40 municípios de Minas entraram no perímetro da Sudene. Nós não entramos, né? Bom, isso foi um fato que aconteceu. Houve uma reunião, na época, onde esse estudo foi entregue no Trianon, com autoridade do governo federal e etc., uma solenidade muito grande, mas não houve, faltou articulação política aqui da bancada e tudo mais, do Rio de Janeiro. E Campos estava nadando em dinheiro. Campos estava com orçamento maior que Curitiba, maior que outras capitais do Brasil, à época. Não sei como é que está hoje. Bom, isso continuou, isso foi. Bom, eu estava lá no laboratório de meteorologia, lá da UENF, lá em Macaé, teve um simpósio internacional de climatologia. Esses dados foram feitos com 30 anos, eu aumentei a série histórica, né, 70 anos de dados, né, de 7 municípios daquela região, repeti toda a aplicação e o negócio ficou pior ainda, né? A tendência do índice de aridez, os índices, tal. Apresentamos isso lá no simpósio, ganhamos um prêmio. Ganhamos um prêmio no simpósio internacional. Foi muito legal. Bom, publicamos isso, ficou bacana, Em nós estamos em 23, 2020, o pessoal da Asflucan me procura. 2020 não, foi um pouco antes. Que aquele senador que assumiu a vaga do Crivella, que era aqui da televisão aqui de Campos, ele foi senador, alguma coisa assim. Eu sei que foi na eleição passada, ou retrasada, alguma coisa assim, que depois virou secretário de Agricultura e tal. Eu não me lembro bem o nome dele. Mas, por conta dessa história, eles foram lá na UENF e pediram se eu atualizasse esses dados. Se eu atualizaria esses dados. Eu atualizei até o mais recente possível. E ele ficou de apresentar isso, criar o projeto de lei no Senado. Aí eu fiz isso tudo, teve uma reunião aqui em Campos, grande e tal, mas tudo o fundo era um palanque político, né? Para a campanha. O fundo não era nem a questão do desenvolvimento regional e tudo mais, mas sim um palanque político. Tudo bom, tudo bem. Vamos lá, tal. Eu mostrei os dados. Olha, de fato, a gente está ficando mais quente e mais seco. Isso é um fato. E os dados estão mostrando isso. Passou um tempo, eu procuro. Passou um tempo, aquilo passou, passou a eleição, ele perdeu a eleição, o outro perdeu a eleição, o outro perdeu a eleição, o negócio esfriou. Eu fui procurar lá nos anais lá dos projetos de lei do governo federal. Não achei nada. Conversando com um grupo de assessores, não, ele não criou o projeto de lei. Ele não deu entrada. Eu falei, era tudo palanque político, né? Tudo bem. Aí o pessoal da Asflucan, que sabia disso, junto com o atual vice-prefeito Frederico Paes, já na Coagro, que sabia disso, viu o tamanho disso. Falou assim, Mendonça, vamos atualizar isso? Vamos. Aí teve um evento na Universidade Rural aqui, que eu apresentei um trabalho de drones, apresentei uma série de coisas, e lá a gente esteve até conversando com você até falou o nome dele agora, o secretário atual. Sérgio Cunha. O Sérgio Cunha, estava assessorando lá o pessoal, e me procurou, Mendonça, vamos trabalhar isso aí, é importante, tal. Tem muito dedo, tem muito pano de fundo disso, tem a ver com o Frederico Paes. Frederico Paes é uma pessoa extremamente, engenheiro agrônomo também, e extremamente de visão, tem uma visão de desenvolvimento e administração muito grande. E é meu amigo pessoal, conheço o Fred desde criança. Aí, a gente costurou isso, eu fiz a atualização grande disso, teve um evento de cana-de-açúcar lá na Asflucan, eu fui apresentar isso. Eu fiz uma apresentação no PowerPoint para todo mundo. Aí estava o governador, estava o secretário, estava o Vladimir. Vladimir estava como deputado federal, né? E Frederico, vamos pegar esse gancho para a questão do semiárido.
E ele criou o PL 1446, cujo estudo que embasou isso fomos nós que fizemos. Foi esse trabalho. E eu falei com eles, eu falei para Frederico, falei para eles, nós não somos semiárido. Nós temos aqui três períodos bastante significativos. Você fala em semiárido hoje, você está tirando no pé. Tudo úmido, pô. Está chovendo. Né? Agora, você falar em semiárido de julho, agosto... É outra coisa. É outra coisa. Então, na verdade, Eliane, a gente tem 3 períodos bem característicos. Nós temos esse período chuvoso, úmido, que os índices são de umidade alto, que é esse período agora de meados de outubro até novembro, até dezembro, no máximo meados de janeiro. Né? Depois a gente começa, a gente já começa até aqueles veranicos de fevereiro, março, tal. Não são mais, Tom Jobim estivesse vivo hoje, eu até brinco com isso, né? Não são mais as águas de março que fecha o verão, são as águas de maio. Né? E olhe lá. E olhe lá. Então a gente entra. E olhe lá. São as mudanças climáticas na época de Tom Jobim. Piadas à parte, mas é fato. Né? A gente não tem mais aquele período. A gente entra no subúmido seco, né? Que é essa transição do outono para o inverno. Depois do inverno, nós temos 4, 5 meses cujos índices são de semiárido. Tá? Se você pegar esses 12 índices e fizer uma média, ele vai cair subúmido seco, que é o que a gente diz lá no relatório. Subúmido seco é um degrau abaixo do semiárido. E depois é árido. Tá? Então, o que a gente conclui? O fato, a gente tem as médias, as normais climatológicas desde 1930. Nossa chuva era 1.150, caiu para 1.055, hoje nós estamos em 980, nossa média anual. Nossa temperatura subiu quase 2 graus, em média, e nossa umidade reduziu quase 5%. Conclusão, diminuindo chuva, reduzindo a umidade relativa e aumentando a temperatura, nós estamos ficando mais quente e mais seco. Isso é fato. Tá? Está mostrado lá com os dados de 80, 100 anos. Isso é dado oficial, inclusive, do próprio IMET. Na média, nós estamos sob úmido seco, que é um degrau abaixo do semiárido. No entanto, quando a gente pega esses índices, médias mensais, com a série grande, a gente vê 2 coisas interessantes. A tendência do índice de aridez é de subida e de umidade de descida. Então, se não fizer nada, não acontecer nada, qual vai ser o que vai acontecer daqui a daqui ao período futuro? O índice de aridez está aumentando, né? O índice de umidade está baixando, a tendência é essa. E nós estamos ficando mais quente e mais seco. Aí vai se tornar... daqui a pouco a gente está semiárido, já um degrau abaixo. Sim. Tá? Então, está próximo, a gente está muito... Sim. Precisa fazer muita coisa, precisa mexer com muita coisa, com políticas públicas, etc. Isso eu expliquei muito para Frederico e para o Vladimir, então deputado. Vladimir vem ser prefeito, nossa Clarissa vira deputado. Tocou o projeto para frente, que isso ficou morto lá, parado. Né? Ficou parado lá, a Clarissa pegou esse projeto e botou para caminhar. Passou por várias comissões na Câmara. Eu participei de audiência pública lá, na época da pandemia, né, via online, eu expliquei essas coisas todas lá com os deputados, com a comissão. Aprovou em todas as instâncias na Câmara. Vladimir tocou isso, né, criou esse projeto, Clarissa ajudou bastante, passou pela Câmara toda e foi aprovado em plenário, tudo certinho, passou por todas as comissões, e o Lira, o presidente, que caminha isso para o Senado. Aí é a questão da articulação política. No Senado nós temos 3 senadores no Rio. Né? O mais próximo daqui do Vladimir, do prefeito Vladimir e da então deputada Clarissa era o Romário. Romário vira o relator desse processo na Assembleia. Mas os outros 2, o Flávio Portinho e o Flávio Bolsonaro, Flávio não é Carlos Portinho e o Flávio Bolsonaro assumiram também. Então, os 3 senadores, né? E passou pela Comissão de Meio Ambiente, passou pela Comissão Financeira, passou por todas as comissões no Senado, até que na última plenária foi aprovado. Né? Esse PL, na verdade, ele não inclui
os 22 municípios no perímetro da Sudene. Não é isso que a gente quer. Na verdade, essa recaracterização, essa caracterização de clima, essa mudança de clima, é um pano de fundo para o fundo garantidor, né, e o seguro safra. Isso é que é legal. Porque até então, lá atrás, na articulação política, a atual senadora Tereza Cristina, a então ministra da Agricultura, quando as nossas lideranças estiveram lá com ela, o Frederico, o Ademir, o pessoal da Sulcam, o Tito Inojosa e mais os deputados nossos aqui da base, nossos aqui da região, foram até a Tereza Cristina e ela falou assim: não inventa isso, não queira entrar na Sudene, que você vai ser mais um para comer a mesma fatia de bolo e você vai brigar com o Nordeste. Não faz isso. Faça o zoneamento agrícola de risco climático, cria-se um fundo, que aí, o que é isso? A gente já está fazendo vários zoneamentos de risco climático. Agora, 3 semanas atrás, eu participei de uma conferência com o pessoal da Embrapa, que é a Embrapa que tem que fazer isso, da soja, aqui na região. Qual é o período melhor para se plantar soja? Qual é o período melhor de colheita? Quais são as janelas de plantio? Porque eu digo para você assim, Liliane, você tem 10% de probabilidade de perder a sua lavoura se você plantar de 20 de setembro a 10 de outubro. Né? À medida que você vai se afastando desse período, o seu risco vai aumentando, a ponto de chegar a 50%. Eu tenho um fundo de investimento para financiar você com juro barato. Eu vou financiar você se você plantar na janela correta ou se você correr risco? Correta. Entendeu? Então foi feito o zoneamento da soja, o zoneamento do milho, o zoneamento do café. Isso tudo está pronto. Né? Então você tem, na região, você tem as janelas de plantio. Então, criando-se um fundo de investimento, como o prefeito propôs agora, o Fundeagro, né? Você não vai financiar com juro barato uma coisa que corre alto risco. Tá? Então isso tudo está muito, muito trabalhado. Tem muito trabalho de bastidor nisso. E não é só nós daqui da UENF de Campos, não. Tem o pessoal do IFE, tem o pessoal da Embrapa, tanto a Embrapa Solos quanto a Embrapa de Brasília. Essa semana eu mandei dados para o pessoal lá de Brasília. Ele falou: Mendonça, a gente está sem alguns vazios aqui, nós temos aqui os dados. Mandei para eles lá. Então a gente fica trocando figurinha. Então, o zoneamento do café, né? O zoneamento da cana. Que café aqui a gente tem muito pouco aqui na nossa região. Sim, mas eu colhi café há 6 anos aqui, tem vários artigos publicados em café e é extremamente viável e extremamente rentável. E é uma cultura assim que ela tem... Eu sou apaixonado por café, né? Eu fiz experimento com café aqui e está mais do que provado que a gente tem, e dá 5 vezes mais do que cana, não conta para o pessoal da Coagro não, mas o rendimento é 5 vezes mais que cana. Eu fiquei impressionada em ver que plantaram uva na Baixada também, um tempo atrás eu vi umas... Você viu o projeto aqui na Bela Joana? Vou fazer uma vinícola ali, pô. Sim, um tempo atrás a UENF tem trabalho de uva há mais de 20 anos. Eu ia te perguntar isso, se há um tempo atrás já era possível essa cultura da uva aqui na região, já era? Por que esse investimento tão grande na cana e nessas outras culturas tão pouco? Eu não entendo, porque já o solo é tão fértil. Do município mesmo. Mas, primeira coisa, a gente tem uma regressão progressiva na área plantada de cana. Tá? Nós temos isso mapeado, inclusive, com satélites. Né? Tem trabalho isso que a gente faz o mapeamento da cana com satélites. Então, a gente vê a redução da área progressiva. Tá? Hoje, a cana tem que ir para melhoramento e parque tecnológico. Né? E aí, com muito sucesso, a Coagro desempenha um excelente trabalho nisso. A Coagro hoje, ontem a gente estava conversando isso lá na Semana da Agronomia, a Coagro hoje é um banco de experimentos. Ela levou a pesquisa para dentro dos canaviais dela. Junto com a Universidade Federal Rural, junto com gente da UENF, tem pé e cabeça. Tá? Gente, a agricultura hoje, nessas condições, se não tiver tecnologia, não vai. Tá? Se não tiver tecnologia, fazer a coisa racional, não dá certo. Tá? Então, a cana vem perdendo espaço para uma pecuária,
né, que vem sofrendo com as intempéries climáticas. Tá? Nós temos uma estrutura minifundiária. Né? A gente tem aquela estrutura assim que papai tinha 8 filhos, morreu, dividiu a fazendinha para 8. Esses 8, cada um teve 4 filhos, dividiu a terrinha para mais 4. Então, todo mundo aqui tem 2 alqueires, 1 alqueire, 3 alqueires. O extrato nosso é muito minifundiário. Né, a pirâmide agrícola nossa é invertida. Né? Você tem o grosso é pequeno. Né? A maioria são pequenos produtores. Você não tem um extrato. Você pegar a fazenda aqui de 100 alqueires, 200 alqueires, 300 alqueires, você conta nos dedos. Onde é que tem isso? Né? Como é que você tem isso? Então, isso é um fator preocupante. O segundo é que você hoje tem um pessoal que não vê tecnologia. Não tem tecnologia, não vê. Né? Ontem eu estava falando lá, jovens no agro. Tem que fazer isso, gente. Tem que levar. Ontem a menina estava falando. Hoje, você sabia que numa escola, numa prefeitura, num órgão público, ela tem que, por lei, comprar 30% dos insumos, dos alimentos de agricultura familiar? Só que para a agricultura familiar fazer isso, ela tem que estar cadastrada, ela tem que estar documentada, né? Ela tem que fazer daquilo uma empresa. Ela tem que estar regularizada fundiariamente. Então, esse trabalho é um trabalho hercúleo. Né? Existe renda, gente. Olha, uma propriedade bem administrada, bem com agricultura. Eu conheço a agricultura familiar aqui em Campos que formou gente na UENF. Lá de Dores de Macabu, gente, minha vinha de ônibus para cá para estudar, estudou, se formou. Você vai lá, o pai cria porco, cria cana, cria milho, né? A família vive ali É isso que eu ia perguntar. Esse pessoal que tem essa condição de crescer nessa área, eles procuram a área acadêmica? Eles procuram vocês que são os pensadores, que são os conhecedores? Olha, hoje a gente tem uma pessoa que foi reitor da UENF, é um agrônomo de excelência, que é o professor Almir. Ele está hoje como secretário de Agricultura, é meu amigo pessoal e tal, tem muito carinho por Almir. Ele levou um corpo técnico para lá que tenta fazer essa ponta. E trabalhando nessa área, né? Cuidando dessa infraestrutura de apoio técnico, fazer essa regularização fundiária, fazer essas feirinhas, você vê a quantidade de feira que aumentou. Tem a Cita Agro também, que ele leva. Quando as pessoas começam a ver que botar dinheiro no bolso, né? Que a agricultura não tem nada de romantismo, não, gente. Você acordar 4 horas da manhã, 3 horas da manhã para tirar leite, não tem nada romântico, não. Você cuidar lá de manhã, de tarde, de noite, sábado, sol também, do domingo chuva, a domingo, isso aí não tem nada romântico, não. Tem trabalho duro. Né? Você pode otimizar muito. Então a UENF faz a Semana do Produtor Rural, a gente tem vários cursos e tem uma demanda, aparece muita gente. A UENF hoje tem a Pró-Reitoria de Extensão. Então, dentro do setor do CCTA, que é o Centro de Tecnologia Agropecuária, tem a coordenação de extensão, tem muitos estudantes que trabalham com extensão rural. Então, não a UENF fez 30 anos, né? Não é uma coisa que você mude essa mentalidade. Mas, por exemplo, você vai na Baixada, você tem uva. Né? Então, sabe esses modelos? Italva agora fez uma coisa interessante. Pessoal, eu dei um mini curso de café na Semana do Produtor Rural, vieram vários produtores do Noroeste. Por quê? Que eles estão vendo. Itaperuna, um cara com 100 mil pés de café plantado, ganhando dinheiro. Cardoso, Oswaldinho plantou café, está lá. O pessoal vai lá ver que o negócio dá certo. Então, essa coisa de... Né, que o caboclo da roça, ele é espreito, ele fica te olhando. Ele fica esperando você. Se você dá certo, ele chega para perto, mas ele deixa você testar primeiro. Se der errado, o problema é seu. Então, essa coisa que vai dando certo, as pessoas vêm acompanhando. Então, eles vieram aqui, inclusive veio o pessoal da Emater, lá de Italva. O que Italva está fazendo hoje? Um piloto de 10, eles selecionaram 10 produtores para plantar café em áreas estratégicas para fazer aquele piloto. Eles estão implantando. Planta o café, vai acompanhando e o vizinho vai olhando. Na medida que aquele camarada vai tendo sucesso, aquilo vai virando uma tal do exemplo, né? Vai servindo de exemplo para outros. Você quer ver onde é que tem um café? Fabuloso. Eu fui lá ver, gente, numa areia, no Vendaval, em Santa Amaro. Tem um casal... Aqui? Em Santa Amaro, aqui. Tem um casal que tem um salão de festa, ela vende saquinho de café Santa Amaro.
Conilon. Que bacana, né? Aqui em Santo Amaro. Já ouvi. Que o Conilon é um café de baixada. Nunca experimentei, mas já ouvi falar. É um café mais bruto, mais um robusto, né? Diferente do Arábica, que é um café bebida mais nobre e tal. Mas ela tem aqui. Professor, eu não poderia perder a oportunidade do senhor estar aqui para falar sobre a questão dos canais também, que o senhor é especialista no assunto, a gente já fiz várias matérias, acho que o Frânio também, estou falando sobre isso. Nesse momento, com tantas mudanças climáticas, o papel dos canais para contribuir, né, tanto para a questão da drenagem... Esse é um problema seríssimo, muito sério. Por quê? Nós fizemos agora, no final de julho, o que a gente chamou de Paraíba mais 20. Há 21 anos atrás, nós fizemos uma expedição no Rio Paraíba, publicamos um livro, fizemos um filme, fizemos uma exposição itinerante, foi bem legal. A gente desceu de Ernesto Machado até Atafona, de barco, 2 barcos por dentro do rio, registrando várias coisas no Rio. Trabalho de campo mesmo, né? Uma equipe grande, a Defesa Civil, o Corpo de Bombeiro ajudou, a gente veio mapeando fundo de rio, coletando um monte de amostras, fotografando, tal, fazendo um diagnóstico da qualidade do rio. A UENF fez 30 anos, o Chiru, nosso amigo Marco Antônio Chiru, veio me procurar, Mendonça, vamos fazer um Paraíba mais 20. Eu falei, mais 20 por sua conta, que é 21, né? A gente fez em 2002, está 23. Mas o que precisa? Aí montamos uma estrutura grande junto com o Comitê de Bacias, e fizemos de novo esse percurso em 2 dias, de Ernesto Machado até Campos, até o Cais da Lapa, do Cais da Lapa, no outro dia até... E aí piorou muito. A gente fez 90 e tantos quilômetros. Teve trechos que a gente não conseguia navegar. Tamanho assoreamento. A gente tinha que descer do barco, andar 200, 300 metros para poder chegar onde tivesse nível d'água para o motor funcionar. A gente fez um outro diagnóstico que a gente está agora publicando também. Eu já fiz a boneca do livro, já está lá com o pessoal da assessoria, com o Marco Antônio, lá o pessoal da UENF e o pessoal do comitê. Além disso, a gente fez coleta de qualidade de água, né? A coisa piorou muito. Piorou por quê, professor? Primeiro, assoreamento, né? Poluição hídrica, a ictiofauna lá, os peixes mudaram, né? Você fala com os pescadores, né? Hoje o baga africano está tomando conta, então o peixe natural que tinha, tal, né? Ou seja, muita ação antrópica. E aí você olha assim, as margens de rio, sem vegetação ciliar nenhuma, os morros tudo pelado. Então, a chuva bate, não chove. Quando cai a chuva, ela carrega tudo para dentro do rio. Direto. Você não tem vegetação que amorteça. E mais ainda para assoreamento. Né? Então, eu fiquei muito, muito preocupado. Você quer ver uma coisa? No Campus Macaé, ali tem um problema técnico, que aquela comporta ali, ela tem uma cota que ela está em cima de um lajedo de pedra. Então, o rio baixa, não tem como entrar água. A gente tem que bombear a água. Tá? No canal de Coqueiros, aqui na Damas Ortiz, a gente instalou bomba. Hoje a água do Paraíba não chega lá. Hoje a gente tem que chegar ali do patronato, botar uma máquina dentro do leito do rio, para abrir um canal de aproximação do patronato até lá na comporta, para a água poder ir lá, para você poder bombear. Tá? Então, os problemas estão se agravando muito. A gente publicou um artigo agora também, submeteu um artigo, justamente contando essa... Foi até a brincadeira, eu fiz até um post falando isso. A gente fez 2 trabalhos. Um sobre a redução das chuvas, né? E o outro, a vazão do rio. A crise hídrica com baixa vazão do rio. Então a gente está ficando sem água, né? O assoreamento está muito grande. E, paralelo a isso, a gente está publicamos agora no Congresso Brasileiro de Agrometeorologia. Foi lá em Natal, os meus alunos foram. O meu aluno foi e publicou lá. O que acontece? O que está acontecendo hoje, a gente está tendo redução de chuva, períodos prolongados sem chuva, que a gente chama de números seguidos sem chuva. Aí você chega a ter 50 dias sem uma gota d'água. Aí o balanço hídrico está bem negativo. Aí chove 10 milímetros.
Não faz diferença. Não faz diferença, entendeu? Então, isso você quer ver uma coisa? É muito interessante isso. Ano passado a gente teve 7 meses de crise hídrica. Julho não choveu uma gota, certo? Mas nós tivemos a enchente de janeiro, que deu aqueles problemas nos diques, na BR-356, lembra? Aí passou março, parou de chover. Quando chegou em novembro, teve 3 eventos de chuva intensa. Nossa média 980, fechou o ano com 1.100 e tanto. Aí se você pegasse, o ano de 2022 foi um ano bem chuvoso, choveu 1.200. Foi? Entendeu? Então, a análise que a gente faz não é o total anual, mas como que ano passado foi exemplo disso. Você fechou o ano com quase 1.200 milímetros. Por quê? Choveu acima da média em janeiro e choveu novembro e dezembro torrencialmente. O pessoal da pecuária, o pessoal da agropecuária perdeu várias vezes. Primeiro você perdeu pela seca, que não tinha alimento para os animais. Depois, quando começou a chover, aquele brotinho verde, os animais foram comer, diarreia. Morreu por diarreia. Nossa. Quando chegou em novembro, dezembro, teve que tirar o gado para enchente. Meu Deus do céu. Entendeu? Então você fala assim, o cara é fazendeiro, o cara tem propriedade. Cana-de-açúcar, é clássico isso, é clássico. O pessoal da Coagro, a gente interage bastante com isso. A Frederico me liga, cara, vou plantar, posso? Eu fico fazendo esse tipo de assessoramento 0800. Como é que está a previsão para daqui a 2 meses, 3 meses? Justamente aquilo que eu falei, planejamento agrícola e tomada de decisão. Você quer ver uma coisa? Quando a gente tem veranico de janeiro e fevereiro, né, você tem uma redução na produção em torno de 20 a 25%. Por quê? Porque a cana está na fase de desenvolvimento vegetativo. Ela está crescendo. Aí você tem aquele período, 1 mês, 40, 50 dias sem água, ela reduz. Aquilo vai refletir que logo depois, em maio, junho, você começa a colher. Aí a produtividade vai lá embaixo. Agora, eu só estava falando dos anos anteriores, como é que foi ano passado. Pelos estudos que estão sendo feitos, não sei se já dá para falar alguma coisa sobre isso. O nosso próximo verão, qual a tendência? É ser esse calorão... quente e seco. Quente e seco. Quer dizer, pelo histórico de El Ninho, ele tem essa característica. Eu até fiz uma entrevista com a televisão esses dias, o prognóstico da primavera. Primavera é o período de transição, né? Então o pessoal fala assim, a primavera é a estação das flores, né? Aí eu falei assim, é das flores sim, porque se aumenta o fotoperíodo, começa a chover um pouco mais, começa a ter mais luz e mais água, né? Começa a ter mais vegetação. Mas também é o período das tempestades. Você quer ver? Ontem caiu uma tempestade com raios e trovões, essa madrugada. Não foi? Novembro é o pico das tempestades. É o pico dos raios e trovões aqui em novembro. É entre meados de novembro e meados de dezembro. Né? Você tem esses períodos que a probabilidade de chuva de 100 milímetros, 150 milímetros acontece. Muito grande. Tem até aqui uma pergunta aqui, Liliane, interessante, não sei se já respondeu, tem condição de responder. Por que o inverno esse ano está tão intenso e diferente dos outros? Esse ano foi diferente. Esse ano choveu em agosto. Agosto, que é o mês mais seco do ano, esse ano choveu 3 vezes mais do que a média. Não, a gente não teve o inverno que eu digo assim, o nosso inverno, ele não é frio, o nosso inverno é seco. Tem a temperatura diminui um pouquinho, que abaixa um pouco, mas esse ano a gente teve temperaturas. O nosso inverno é mais por ser seco do que por ser frio. Nosso inverno é aqui na nossa região. Né? Mas esse ano a gente teve o contrário, a gente teve um inverno quente e chuvoso. Né? É efeito do El Ninho. Né? Perfeito. Bota a culpa no El Ninho, lá no menino. Agora, a gente acho que já está chegando, né, no final. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre o seu artigo sobre o Lago de Furnas. Foi publicado na revista da Academia Brasileira de Ciências. Nos Anais da Academia Brasileira de Ciências. Academia, o periódico mais antigo do Brasil. É um periódico... Muito chique isso, né? Isso é chique demais. Muito chique. Isso é o seguinte, a gente tem... Eu faço parte de um grupo de pesquisa na área de recursos hídricos, é um grupo multidisciplinar ligado ao CNPq, que é o pessoal da Unifeira Federal de Itajubá, a UFSCar Federal de Santa Catarina, o pessoal do CPTEC e do INPE, aqui em São Paulo, São José dos Campos e Cachoeira Paulista.
Então, a gente tem esse grupo que trabalha com isso. Tem um projeto liderado pelo professor Arcilan Cireu. Ele é um amigo nosso na época do doutorado lá no CPTEC, no INPE, né? Ele está hoje professor lá da Unifei, Federal de Itajubá, que é ali na beira da... Está mais para São Paulo do que para Minas, né? Mas Itajubá é Minas, né? Está ali na beira da Dutra, ali você dobra a direita, sobe a serra, é ali. E o Arcilan é o líder desse grupo. A gente aprovou, fez um projeto, um grupo muito bom de excelência, já vem trabalhando com essa interação superfície, água, terra, questão de brisa, como é que isso funciona. É um projeto financiado pelo CNPq e um projeto financiado pela FAPEMIG, que é a Fundação de Minas Gerais. É um trabalho muito sério, né? O Lago de Furnas é o segundo maior lago do Brasil. Furnas já opera energia hidráulica e nós temos a gente tem 3 torres montadas dentro do lago. Então, quando a gente vai fazer trabalho de campo, é um trabalho de uma semana. A gente vai lá, aluga barco, vai lá mexer, leva sensor. Esse ano eu fui de carro carregado de equipamento. Anemômetro, bota balão atmosférico, é high-tech o negócio. Tem o LiDAR, que a gente mede a estrutura do vento até 300 metros de altura. Um LiDAR hoje é 1,5 milhão um equipamento desse. Então é um negócio, uma equipe altamente bacana, tal. E esses resultados, eles são resultados de pesquisa, essa interação brisa, como é que funciona essa questão de brisa, nuvem, etc. E a gente começa a ter resultados interessantes. Por exemplo, nas áreas mais largas do lago, você não tem tanto efeito de nuvem sobre o espelho d'água. O que a gente pode fazer com isso? Instalar painel solar em cima do espelho d'água. Olha a importância da pesquisa, né? Furnas já tem a estrutura de geração de energia e distribuição de energia no lago. Ela tem o interesse de instalar turbinas eólicas dentro do espelho d'água. Ela já tem um sistema de geração, de distribuição. Ela monta o aerogerador dentro do espelho d'água, interliga no sistema. Então isso tudo tem não é só pesquisa, como é que eu vou dizer, pesquisa científica. Ela tem o viés científico, mas tem a pesquisa aplicada, que ela gera resultados de cunho aplicável, né? de que tem aplicabilidade. Sim. Então, por exemplo, esse dado Então, esse trabalho, a gente foi lá fazer, isso tem vários, esse foi nas análises de ciência, né? Mas tem outros artigos ligados a esse projeto, publicado na Revista Brasileira de Meteorologia, publicado em revistas internacionais, inclusive. Mas essa dos anais aí foi bem legal, porque é o periódico mais antigo do Brasil, ele ininterruptamente, desde 1929, ele tem publicações ininterruptas. E tem outro diferencial também. Né? E tem o diferencial que Albert Einstein publicou nele, né? Então, eu até mandei um e-mail para mim e falei, vocês estão muito enjoados, vocês estão publicando em revista junto com o Albert Einstein. Pô. Ele tem um artigo dele famoso sobre física quântica, né? Bem legal. Então, isso assim, isso não envaidece, né? Mas gera um prestígio academicamente, sim, né? Sim. Gera no currículo gera um prestígio bacana. Mas o que eu vou dizer assim, tem muito trabalho, tá? Você ficar uma semana entrando, a gente quando fez esse trabalho, quando gerou esse resultado aí desse artigo, tinha um grupo grande, 24 horas por dia. De manhã, de tarde, de noite. De noite você tinha equipe dentro d'água, fazendo medições à noite, por conta de estabilidade atmosférica, né? Tal, medindo temperatura de água, medindo com balão atmosférico, com drones. A gente ficou fazendo sondagem com drone a cada 100 metros, de hora em hora, 24 horas por dia. Então, 1 hora da manhã, 2 horas da manhã, a gente estava lá levantando o drone para poder fazer medição. Professor Mendonça, papo então, isso tem muito enriquecedor. Daria outros podcasts o que também. A gente pode tirar também desse bate-papo, né, Liliane, que eu acho que as pessoas que querem desenvolver nessa área, dá o braço o pessoal da área acadêmica, porque a gente vê o potencial fundamental, né, que existe, é fundamental a pesquisa. Deixa eu falar uma coisa para você. A UENF criou as incubadoras de empresa, né? E tem aqui na cana-de-açúcar, tem a tal da cigarrinha que gera dano na cana-de-açúcar.
Então existe o controle biológico natural, que é a cotésio. O pessoal daqui foi comprar uma cotésio, resolveram comprar lá por R$ 75 o hectare, o equivalente a R$ 75 por hectare lá em Minas Gerais. Os caras falaram assim, pera um pouquinho, aqui na UENF produz isso numa empresa incubada que sai por 60. Aqui na UENF. Entendeu? Olha só Então, quando fez o link, agora você imagina, R$15 a menos por hectare em 20 mil hectares. O pessoal da área acadêmica está preparado. As pessoas não conhecem, não conhecem. Não conhecem, muito, sabe. por isso que é importante, né? Você procurar Então, quem conhece, né? Esse link setor produtivo e setor importante. acadêmico, eles têm que interagir. Tanto que o Darcy Ribeiro criou a tal da Tecnorte. Aí ele criou a Tecnorte, que era para fazer esse Eu link. até acho que vocês são um pouco demandados, né? Nesse sentido. Vocês não, eu sou muito Não, eu digo o setor, a área acadêmica. Eu acho que vocês têm tanto para mostrar e para ajudar e para contribuir no desenvolvimento, que eu acho que é pouca demanda ainda, né? Tem. Mas a gente está aí para isso, para poder fazer com que as pessoas entendam isso aí, né? Professor Mendonça, muito obrigada pela sua participação. É um prazer falar com vocês, Frânio. Frânio eu conheço de muito tempo, você também estão lá, né? Mas a gente volta, outras oportunidades. Só chamar que a gente está aí disponível, tá? A gente está aí. Falar do café, falar da agricultura, falar dos recursos hídricos, falar do Paraíba. Vamos, um assunto que não falta. Não falta. Pessoal, até o próximo podcast. Ponto de pergunta, aguardamos vocês. Nossas redes sociais, acompanha nossas redes sociais, vão ficar aí gravadas para vocês, nossas redes sociais, a do professor também. E aí a gente está aí para qualquer pauta que vocês sugerirem, a gente está aí para esclarecer.